também se preocupa com seu coração. Glória a Deus. E faz tudo para te ver sofrer, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou. Abram suas Bíblias na carta que Paulo escreveu a Filemon. Amém, misericórdia? Amém, glória a Deus. Eu vou ler a carta toda para os amados irmãos, e aí nós vamos depois estar trabalhando nesse texto tão maravilhoso que o Senhor Jesus Cristo traz para cada um de nós. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da tua fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem em que há em vós, há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te, antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo, como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer.
para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre, não já como servo, antes mais do que servo, como um irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne ou no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez dano ou te deve alguma coisa, põe isto na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, eu o pagarei, para ti não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu te digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo, Marco, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos, não feche a sua Bíblia. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por podermos estar aqui, Pai, participando de mais um culto, Pai, de celebração a Ti, onde nós trazemos os nossos corpos e oferecemos a Ti como um sacrifício vivo, santo e agradável, prestando assim o nosso culto racional, Pai. Obrigado pelo Senhor ter sacrificado-se na cruz para poder nos libertar, para poder assim, através desse sacrifício, termos acesso às moradas celestes. Pai, desvenda os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, que os nossos corações estejam abertos, humildes e quebrantados, para ouvir a Tua voz, Pai. Usa esse vaso de barro como um canal, Pai, para transmitir o Teu ensinamento, e que esta palavra seja aplicada primeiramente ao meu coração, e assim aos demais que irão ouvi-la, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós vamos trabalhar uma temática no dia de hoje, relacionada a esta carta que Paulo escreve a Filemon, onde o título dela nós poderíamos elencar, nós poderíamos anotar, nós poderíamos inferir ao texto o seguinte título: 3 características necessárias à caminhada cristã: humildade, amor e perdão. 3 características contidas nesse texto que são necessárias na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada em novidade de vida, na nossa caminhada e trajetória aqui na terra: humildade, amor e perdão. Nós vamos vivenciar através dessa carta, uma carta que Paulo escreve especificamente e direta a um servo seu, Filemon. Essa carta de Filemon, ela foi escrita juntamente à carta de Colossenses, porque a carta de Colossenses, a igreja de Colosso, ela era situada na casa de Filemon. Logo, Paulo direciona uma carta à igreja que estava na casa
de Filemon, e depois ele direciona ao próprio Filemon aquilo que ele queria tratar com o seu servo. Ele escreve especificamente a Filemon. É interessante isso, a guisa de introdução, que trazemos uma aplicação, conseguimos retirar dessa ação de Paulo uma aplicação para nós hoje, que é a necessidade de resolvermos problemas olho no olho, a necessidade de resolvermos questões tete a tete. Paulo, ele tinha algo a resolver com Filemon. Paulo, ele tinha algo a trazer à luz com Filemon. E ele poderia ter feito isso quando escreve a carta de Colossenses. Mas tem coisas, meus irmãos, que nós tratamos individualmente com as pessoas. Eu digo sempre a alguns irmãos que quando eu vou conversar com alguém, eu gosto de conversar olhando na bola dos olhos. Não é assim? Eu digo, eu quero olhar na bola dos seus olhos. Por WhatsApp, a gente escreve coisas simples, mas existem determinadas coisas que precisam ser olho no olho. Precisamos entender a necessidade de resolvermos problemas. E hoje nós vivemos uma sociedade pós-moderna em que isso tem se acabado. As pessoas ou deixam de resolver, ou resolvem por terceiros. Como é resolver por terceiros? Eu estou com um problema com Marcos, e ao invés de eu ir até Marcos, eu vou até Arlindo. Sabe, aquele teu cunhado serve para nada. Teu cunhado serve para nada. Combinou um negócio comigo, não foi. Rapaz, como é que tu anda com um cara daquele? O cara marcou comigo, 7 horas da manhã. Meio-dia, ele ligou para mim, dizendo que não ia poder ir, porque estava com dor de cabeça. Conversa, rapaz. Passou a noite todinha assistindo Netflix, não conseguiu acordar. E aí, meus amados, às vezes a gente acha isso tão tranquilo, tão banal, tão corriqueiro, e não é. Não é para ser desse jeito. Você tem algum problema comigo? Venha até mim e me diga: olha, meu irmão, eu não gostei daquilo que você me falou, eu não gostei daquilo que você fez, eu não gostei, ou eu acho que deveria ser feito dessa forma. Mas hoje em dia nós perdemos essa essência, algo que vemos aqui, porque Paulo, ele faz uma carta específica. Meus irmãos, você sabe que papel nesse período não era comprado na ponta do lápis, não. Existia uma dificuldade para se encontrar pergaminhos, papiros, amanuenses. O que era um amanuense? Alguém que escrevia por você. Você falava e ele escrevia. A ideia que temos aqui é de algo específico. Paulo investiu para poder falar frente a frente com seu filho na fé, como ele chama, Filemon. Então, essa aplicação nós podemos estar fazendo para cada um de nós. A importância de termos em mente a necessidade de ter esse olho no olho, de resolver problemas na hora que precisam ser resolvidos, porque às vezes nós vamos amontoando, e daqui a pouco tem um monte que às vezes nós não conseguimos passar por eles. Então, o amado Paulo, ele nos traz à guisa de introdução essa importante informação.
Tem alguma dificuldade? Vá até seu irmão. O próprio Jesus Cristo, ele já falou sobre isso. Tem alguma dificuldade? Se tu estás sabendo que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá, fala com ele, esclarece com ele, te resolve com ele. Se ele aceitar, ganhasse teu irmão, resolvesse a batalha. Mas hoje, tem um problema com alguém, quer que eu faça? Corto. Tem um problema com outro alguém, quer que eu faça? Corto. Com outro alguém, quer que eu faça? Corto. E eu corto, 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 corto e corto. E quando eu vejo, eu estou só. Quando eu vejo, eu não consigo nem passar por uma rua mais, porque eu cortei tantos relacionamentos que aquela rua não dá mais para mim, eu tenho que andar pela outra. Que guardemos esse ensinamento que o apóstolo Paulo traz para cada um de nós. Mas entrando propriamente dito na mensagem, a caminhada cristã, ela é feita, meus irmãos, de muitos altos e baixos. E é de suma importância que retenhamos essas características que vamos ver nesse texto, para que nós venhamos tanto a abençoar vidas, quanto termos as nossas vidas abençoadas. E uma dessas características, a primeira característica, nós vamos ver quando lemos os versos 8 e 9 do texto, que diz assim: por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te, antes por caridade, sendo eu, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Meus amados, com toda a autoridade que Paulo tinha, com toda a moral que Paulo tinha, com toda a pompa que Paulo tinha, um missionário, um visionário, um discipulador, um plantador de igrejas, alguém que nós podemos dividir o Novo Testamento antes de Paulo e depois de Paulo, de grandes feitos que aconteceram pelo Espírito Santo através dele. Nós vemos o caráter de humildade nesse apóstolo. Nós vemos o caráter de humildade. Ele diz: ainda que eu pudesse dizer a você o que é que você tem que fazer, eu não faço. Antes eu peço a você, por amor, eu que já sou velho, eu que estou preso, não por homens, mas por Jesus Cristo, eu peço a você. A primeira característica que nós vemos nesse texto e que precisamos reter para nós é a humildade. A humildade, meus irmãos, nós podemos trabalhar ela aqui em duas esferas. Primeiro, a humildade que eu tenho para com o meu irmão. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. Mas muitas vezes nós não queremos considerar o outro superior. Muitas vezes a humildade, ela não habita em demasia dentro de nós, e nós consideramos que somos o dono da razão, nós consideramos que só a nossa ideia vale, nós consideramos que só a nossa palavra é a correta, e eu digo que é para fazer desse jeito, e tem que ser feito desse jeito. Muitos lares têm sido destruídos por conta dessa inflexão, onde não se tem acordo, onde não se tem diálogo, onde não se tem humildade para o esposo olhar para a esposa e dizer: você está certa. A esposa olhar para o esposo e dizer: você está certo. Mas infelizmente, meus irmãos, hoje nós queremos sempre estar certo,
sempre está na frente, sempre está lá em cima, sempre. Às vezes alguém vai falar alguma coisa, nós nem terminamos de ouvir, nós já estamos replicando, nós já estamos nos explicando, nós já estamos debatendo, nós já estamos com a resposta na ponta da língua. Parece que todos os dias nós saímos com vários escudos e espadas, e quando nós vamos conversar com alguém, nós não vamos conversar, nós vamos brigar, porque eu não posso ouvir o meu irmão e ficar calado. Eu tenho que dizer o meu ponto de vista. Quem disse isso? Eu digo sempre, meu amado e minha amada, que é melhor ter paz do que ter razão. É melhor muitas vezes ter paz do que ter razão. Mas nós, por muitas vezes, por falta de humildade, queremos ter o excesso da razão. O poder está na minha mão. Se isso não acontecer dessa forma, vai dar errado. Quem disse? Quem disse que se não for feito dessa forma, vai dar errado? Quando Paulo, ele diz a Filemon isso, ele mostra para nós que precisamos ser humildes. E isso nós não vemos só em Paulo, nós vemos no próprio Senhor Jesus Cristo. Sendo Deus, humilhou-se a si mesmo, habitando entre nós, tomando forma de servo, tendo uma morte de cruz, caminhou com homens difíceis. Em um momento da história, em um jantar, alguém se levanta, tira a sua camisa, levanta a sua túnica, vai em um ambiente que tem água, traz essa água e se ajoelha perante outra pessoa, e através dessa ação ele começa a lavar os pés daquele que está em sua frente. Quem fez isso? Quem fez isso? Quem? Jesus. Jesus, ele foi exemplo de humildade, em considerar os outros a mais do que a ele. Em que área da nossa vida precisamos ser mais humildes? Em que área da nossa vida nós precisamos ser mais humildes com aquelas pessoas que estão ao nosso lado? Em que área da nossa vida nós precisamos ouvir e ficar calado, sem precisar se justificar, sem precisar se explicar? Meus amados, a humildade, ela pode ser vista em duas esferas. Primeiro, na esfera humana. Porém, nós também podemos vislumbrar a humildade representada para com Deus. Pedro e Tiago, eles escrevem sobre isso. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6 diz: sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Tiago 4, versículo 10: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Sabe o que é humilhar-se perante ao Senhor? Sabe o que é estar de fato em caráter de humildade? É reconhecer que nós não somos o centro do universo. É reconhecer que nós não somos a última Coca-Cola do freezer. Reconhecer que nós não sabemos de nada. Reconhecer que nós, sozinhos, nós não podemos nada.
Isso é humildade para com Deus. É chegar para Deus e dizer: eu não consigo. Se o Senhor não for à minha frente, eu não vou. Quem disse isso foi um jovem guerreiro chamado Gideão. Gideão estava prestes a enfrentar uma batalha, e a batalha era mais ou menos de 4-1. 4 pessoas para 1. E Gideão olha assim e diz: se o Senhor não for comigo, eu não vou não. Eu não consigo não. Aí Deus diz: tá bom, então eu vou melhorar esse negócio. Ao invés de 4-1, eu vou colocar 450-1. Que foi quando Gideão foi com seus 300 enfrentar uma multidão de quase 115 mil homens. E ali Deus mostrou que é Ele que exalta o homem no momento certo e na hora certa. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Foi o que Gideão fez. Ele disse: eu não posso, eu não sei, eu não vou, se o Senhor não estiver comigo. A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão trabalham e vigiam os sentinelas. Mas muitas vezes nós não estamos com um coração humilde, assim como o coração de Paulo, e nós queremos resolver, nós queremos fazer, nós queremos estar de posse daquele problema que está à nossa frente. E por muitas vezes esse problema se perpetua por dias, por meses, por anos, por décadas. Sabe por quê? Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Deus, Ele não divide a glória dEle comigo e com você. Deus, Ele não vai colocar dúvidas quando Ele resolver uma dificuldade para nós. Ele não vai colocar dúvidas de dizer: mas será que foi isso ou foi aquilo? Não. Tem coisas na nossa vida que nós olhamos e dizemos: foi Deus. Foi Deus. Porque se fosse eu não conseguiria. Isso é humildade, meus irmãos. E essa é a primeira característica que cada um de nós necessitamos nessa caminhada cristã, nessa caminhada de altos e baixos, nessas caminhadas de outeiros e vales, nessas caminhadas que por muitas vezes são difíceis para cada um de nós. Mas precisamos ser humildes em reconhecer que é Deus e não eu que vai me levar a pastos verdejantes. É Deus e não eu que vai me levar a águas tranquilas. É Deus e não eu que vai me trazer o sono, a paz. Queridos, a primeira coisa que Deus Ele quer que você guarde hoje é esse sentimento de humildade, é esse sentimento de reconhecer que em nada, como o hino do cantor cristão diz, eu ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do nosso Redentor. Tenha um coração humilde, primeiro para com Deus, segundo para com o seu próximo. Porém, avançando no texto, nós vamos ver a segunda característica que está nos versos 10 até o verso 17. Essa segunda característica é o amor. O próprio Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7, ele diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera
e tudo suporta. Vamos dizer de novo? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amados, infelizmente, a nossa concepção de amor, ela é muito limitada. A concepção humana de amor, ela é muito difícil. Porque muitas vezes nós entendemos o amor como um carinho, um amor como um afeto, o amor como um abraço, o amor como um beijo. Mas muitas vezes o amor não vem dessa forma. Muitas vezes o amor vem através de uma repreensão daquela mãe que está vendo um filho indo por um caminho que vai ser um caminho de perdição, e naquele momento ela diz um não a ele, e aquele não dói muito, porque ele queria demais fazer aquilo, ele queria demais aquilo, mas foi uma forma de amor, foi uma forma de cuidado. Então, por vezes, o amor, ele é muito mal interpretado por cada um de nós, a começar de mim. Mas Paulo, através dessa carta que ele escreve a Filemon, ele mostra 3 pontos, 3 formas, 3 jeitos que ele apresenta o amor. O primeiro está no versículo 10, onde ele diz: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. O primeiro amor representado aqui por Paulo é o amor pelas vidas. O primeiro amor aqui por Paulo é o amor representado pelo desejo de resgatar vidas que estão a passos largos para o inferno. O primeiro amor que Paulo demonstra é que mesmo na prisão ele continua discipulando, mesmo na prisão ele continua evangelizando, mesmo em momento de dificuldade ele continua ensinando, mesmo em momento de aflição ele continua cuidando, ele continua gerando filhos na fé. E necessário é na nossa caminhada ter esse amor. Queridos, olhem por esses bancos. Olhem para esses bancos. Estão vendo eles com espaços? Estão vendo? Eles precisam ser preenchidos. Eles precisam ser preenchidos por vidas que estão lá fora, nesse momento, perdidos. Assim como o hino de número 46 diz: eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. O meu estado Cristo viu, dando-me sua mão. Qual é a mão que Cristo quer usar para salvar aquela pessoa da perdição? É a sua, meu irmão. A mão é a sua, a mão é a minha. É a nossa mão que Ele quer que seja estendida para resgatar aquelas vidas que tanto estão perecendo e padecendo. Meus amados, essa carta ela nos mostra 3 características que necessário é para nós na caminhada cristã. A primeira é a humildade para com Deus e a humildade para com o meu próximo. A segunda, não menos importante, é o amor pelas vidas. Nós não sabemos o preço de uma alma, nós não sabemos o que uma alma resgatada para Cristo pode fazer no meio de Paulista, no meio de Pernambuco. Uma alma salva por Cristo, chamada Paulo, impactou o mundo de maneira tal que quando ele chegava nos lugares, as pessoas olhavam e diziam: ali vem o povo que está tocando fogo no mundo, glória a Deus. Essa foi a importância
do amor por uma vida, um amor que um homem chamado Barnabé teve, quando ele olhou para Paulo escanteado, jogado para o lado, ninguém queria ficar com ele, ele disse: cola em mim, garoto, cola em mim, chega aqui perto de pai, que a gente vai andar junto, que a gente vai discipular junto, que a gente vai cuidar junto, que a gente vai crescer junto. E depois de Paulo ter entendido a necessidade de ter amor pelas vidas, ele vai, meu irmão. E esse evangelho chega até hoje a nós. Esse evangelho chega até nós através das grandes viagens missionárias de Paulo. Queridos, amor. Primeiro, amor pelas vidas. O segundo ponto do amor está no versículo 11, onde ele diz: no qual, noutro tempo, foi inútil, mas agora para mim é muito útil, e te tornei a enviar. O amor que Paulo demonstra aqui é um amor sacrificial. Paulo, ele precisava de Onésimo. Onésimo para Paulo estava sendo muito útil. Paulo estava cada vez mais sendo ajudado por ele. Eu fico imaginando Onésimo, quando recebeu a palavra de Deus através de Paulo, ele começa a crescer na fé, ele começa a vislumbrar para onde ele iria, ele começa a vislumbrar o que Paulo iria pedir a ele para fazer, ele começa a ver e pensar para onde e as viagens que ele iria fazer. E Paulo, feliz por estar vendo o seu filho gerado na prisão, pelos olhos da fé, levando o evangelho por todo mundo. Mas Paulo para, e por amor, ele sacrifica aquele desejo que ele está tendo naquele momento, de ter aquela pessoa consigo, e ele o libera, e ele deixa ele ir. E ele diz: vai, porque o propósito que Deus tem para ti é maior do que o que eu imagino. Meus amados, como está esse amor sacrificial pelo reino de Deus? Como está esse amor sacrificial pelo reino do Pai Todo-Poderoso? O que nós temos de fato entregues e sacrificados para Cristo? E quando nós falamos de sacrifício, não entenda que é um sacrifício de tolo, porque o próprio Paulo diz que nós devemos apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Se é racional, não é feito de qualquer forma. Se é racional, eu entendo o que eu estou fazendo. Se é racional, eu sei da necessidade que existe para que aquilo seja feito. Ontem estava conversando com Aloísio, tivemos uma missão numa igreja aqui no Planalto, uma congregação, onde essa missão foi fazer um piso, bater um pisozinho bem massa, de 100 metros quadrados. E aí, quando a gente chega lá, tem 4 pedreiros e 3 ajudantes. 4 ajudantes. Aí, para os amados que entendem de obra, 4 ajudantes conseguem vencer 4 pedreiros? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E a gente trabalhou, e nem uns abençoados, traçando concreto. E quando terminou, a gente estava só a armação da gaiola, cansado. Cheguei aqui, teve uma irmã que perguntou: estava na praia? Foi, pastor? Eu disse: foi. Estava na praia, tomando Coca-Cola, comendo camarão. E eu conversando com a Luísa, eu disse: meu irmão, nós temos todos os motivos do mundo para hoje ficar em casa, porque foi mola. Foram 13 traços de concreto.
E para a gente que está acostumado a fazer concreto, hein? É fácil? Não é. E eu disse a Luísio que nós tínhamos todo o jeito, o método, todo o argumento para ficar em casa. A Luísio deitou um pouquinho ali no colchão, eu disse, tu vai dormir? Ele disse, vou não, pastor, eu vou só descansar a pestana. Não deu 30 segundos. Ele estava imitando uma moto, sem escapamento. Mas aí eu disse a ele que quantas e quantas vezes eu, na minha caminhada não cristã, nas noites que eu passava na rua, eu passava 1, 2, 3 dias na noitada, na farra, e na segunda-feira ia trabalhar, como se nada tivesse acontecido. Carnaval, era galo da madrugada, saía homem da meia-noite, saía mercado da Ribeira, saía, descia para Pitombeira, chegava em casa depois de 3 dias, pronto para trabalhar. Mas para o reino, parece que a gente está com um peso tamanho dessa igreja, e tudo é dificuldade, tudo é empecilho. Se choveu, é empecilho. Se fez sol demais, é empecilho. Se está calor, é empecilho. Se está frio, é empecilho. Se estou gripado, é empecilho. Se estou bom, é empecilho, porque eu vou ficar com medo de ficar gripado. Meus amados, na nossa caminhada cristã, é necessário termos 3 características. A primeira é a humildade. A humildade primeiro para com Deus, segundo para com o nosso próximo. A segunda característica é o amor. Primeiro, o amor pelas vidas. Segundo, o amor sacrificial, onde eu entendo que está difícil, mas pelo amor de Cristo eu continuo, porque foi assim que Ele fez por nós. No jardim do Getsêmani, Ele orando ao Pai, Ele disse, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas na mesma hora, Ele disse, mas não seja feita conforme a minha vontade, e sim a tua. E Cristo continuou a sua trajetória. Qual o amor sacrificial que precisamos desenvolver? O terceiro ponto do amor se encontra no versículo 15 ao versículo 17, que diz o seguinte: porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne, no Senhor. Assim pois, se me tens como companheiro, recebe-o como a mim mesmo. O terceiro ponto deste amor é o amor reconciliador. É o amor que move a mim e aos amados irmãos de íntima compaixão, que ao ver um conflito, ao ver uma dificuldade, eu chegue perto daquele conflito e perto daquela dificuldade para apaziguar e não para aumentar. Eu chegue perto daquele momento que está se tendo uma labareda, e eu chegue com água gelada e não com gasolina, para que aquele fogo venha a se aumentar. Isso é um ato de amor. Reconciliar irmãos, reconciliar pessoas que estão outrora brigando e chegam para nós e falam sobre isso ou sobre aquilo. Como eu falei anteriormente, eu chegar para Arlindo e dizer: mas Arlindo, como é que tu anda com esse teu cunhado? Esse teu cunhado é assim, esse teu cunhado é assado. E Arlindo dizer: pastor, calma, calma, que talvez pode não ter sido dessa forma. Talvez o senhor, por estar com raiva aí, por estar
furioso, o Senhor esteja entendendo de uma forma diferente. Vamos esperar um pouco, vamos esperar que ele chegue e ele explique o que é que aconteceu. E aí ele chega e diz que, sei lá, estava de fato com dor de cabeça, que aconteceu alguma coisa, o telefone não despertou, não sei. Nos momentos de conflitos que aparecem na nossa frente, nós estamos tendo um amor reconciliador, ou nós estamos enfrentando essas dificuldades, como Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 14, ele diz que as 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, pés que apressam-se para fazer o mal, a testemunha falsa, que profere contendas entre irmãos, aquele que semeia contenda entre irmãos. No amor reconciliador que Paulo demonstra através dessa carta de Filemon, ele vai até eles com um pano frio, com uma aguinha bem geladinha. Ele não chega espalhando. Tem um ditado aí que diz aí fora que amigo que é amigo, em uma briga, ele chega dando uma voadora. Não, meu irmão, amigo que é amigo, ele não deixa você nem entrar numa briga. Amigo que é amigo, ele chega para você e diz: meu irmão, deixa disso. Meu irmão, para com isso. Vamos olhar por esse lado. Talvez você entendeu de forma errada. Talvez por você estar aí pilhado por outras situações, você não entendeu aquilo. Necessário na nossa caminhada, nós termos 3 características. Primeiro, a humildade para com Deus e a humildade para com o meu próximo. Segundo, o amor pelas vidas, um amor sacrificial e um amor reconciliador. Porém, a terceira característica que nós vamos ver aqui no texto é o perdão. A terceira característica que nós vamos ver aqui no texto é o perdão. Amados, aqui nós não vemos a reação de Filemon quando Onésimo chega na sua casa. E nem sabemos a reação de Onésimo ao ouvir Paulo dizendo que ele ia retornar para Filemon. Porém, confiante como o apóstolo Paulo estava, cremos que Onésimo ele foi aceito pelo próprio Filemon. Porém, vamos analisar um pouco esse processo. Primeiro, Onésimo recebe a notícia que irá regressar a Filemon. E ele olha para Paulo e diz: Eu Paulo, como é que eu vou voltar para lá? Eu roubei Filemon, eu defraudei contra ele, eu fiz algo imperdoável. Ele vai me matar, Paulo, se eu voltar até lá. Você não está entendendo. Amados, Onésimo, ele era um escravo de de Filemon. E o escravo, quando fugia do seu senhor, uma das penas cabíveis a ele era a pena de morte. E Paulo sabia disso. E quando ele recebe essa informação, ele pode ter olhado para Paulo e dito: como é que eu vou pedir perdão? Quantas vezes você não já se fez essa pergunta? Quantas vezes eu e você, nós não estivemos na condição de Onésimo, e de olhar e dizer: como é que eu vou pedir perdão depois de ter feito tudo isso? Como é que eu vou pedir perdão
depois de várias situações que ocorreram, meus amados, nesse momento, na sua mente, a quem você precisa pedir perdão? Na caminhada cristã, nós precisamos de 3 características. A primeira é a humildade. A humildade que eu tenho para reconhecer que Deus é soberano. E a humildade que eu tenho que reconhecer que o outro é tão bom quanto a mim. A segunda característica é o amor. É o amor pelas vidas, é o amor sacrificial, é o amor reconciliador. O terceiro ponto é o perdão, que nós encontramos aqui nesta carta. E a pergunta necessária para cada um de nós é: a quem eu preciso pedir perdão? A quem eu preciso dizer: eu errei, sem me justificar, eu errei por causa disso, eu errei por causa daquilo, eu fiz isso porque fui induzido. Não, eu errei, me perdoe. Amados, eu tenho sempre essa palavra e afirmo que Deus, Ele não marca, Deus, Ele não manda recados, Ele marca encontros. Então, se Deus, Ele trouxe você aqui hoje, através do Espírito Santo dEle, Ele tem algo a guardar no nosso coração, Ele tem algo a depositar para mim e para você. Esse algo passa pelo caráter da humildade, o caráter do amor. E nós finalizamos com algo que por vezes é tão difícil, que é o perdão. Onésimo, naquele momento, ele estava sem saber o que fazer. Talvez nós estejamos assim, sem saber como pedir perdão a alguém, porque imaginamos qual vai ser a reação, assim como Onésimo imaginou, porque imaginamos qual será a ação que vai acontecer. Mas Deus está falando com você e comigo, a quem você precisa pedir perdão, a quem você precisa dizer: eu errei, a quem você precisa dizer: me desculpe. Queridos, por outro lado, nós vemos Filemon, alguém que foi lesado, alguém que foi magoado, alguém que tinha o poder na mão para matar aquela pessoa que estava ali, na sua frente. E a pergunta é: a quem nós precisamos perdoar? Quem foi a pessoa que lhe fez o mal, que lhe deu prejuízo, que você precisa dizer: eu te perdoo? Meus amados, Filemon, ele foi lesado. Filemon, ele foi magoado, ele foi ferido, ele foi machucado, ele foi pisado. Filemon tinha nas mãos o poder de matar aquela pessoa. E essa característica é interessante, porque às vezes alguém vem pedir perdão a nós e nós matamos a outra pessoa, quando afirmamos: eu sabia que você ia pedir perdão a mim, eu sabia que você ia vir pedir perdão. Isso é matar a outra pessoa. Isso é você sair da condição de vítima para algoz. É você sair da condição de humilhado para humilhador. Através dessa carta, meus irmãos, tão pequena,
mas grande em lições para mim e para você. A quem você precisa dizer: eu te perdoo. Eu te perdoo em Cristo Jesus. Amados, perdoar e receber perdão não é amnésia, não é esquecimento, mas é um passo para a restauração da nossa alma ferida. Muitas vezes alguém diz que eu vou pedir perdão, mas eu não vou esquecer, ou eu vou perdoar e eu não vou esquecer. Esquecer é amnésia. Quando alguém esquece, alguém está com amnésia, está com Alzheimer. Perdoar é você começar a restaurar uma ferida que está dentro de você. Pedir perdão é você começar a tratar aquilo que está dentro de você, por muitas vezes lhe corroendo. E um terceiro ponto é: talvez possa ser que você não precise pedir perdão a alguém, ou talvez possa ser que você não precise dizer a ninguém que perdoa, porque está tudo tranquilo. Mas será que o perdão que precisa ser delegado para nós não é para nós mesmos? O perdão pela culpa de muitas vezes nos acharmos incapazes de fazer algo. O perdão pela frustração que por vezes achamos que é algo que não deve acontecer. O perdão por talvez não ter tomado determinada atitude que necessário era ser tomada em determinado momento da história e não tomamos, e hoje nós passamos dia após dia, noite após noite, nos culpando, nos afligindo, nos fustigando. Meus amados, a palavra de Deus diz que o Senhor, o teu Deus, Ele joga no mar do esquecimento todas as tuas iniquidades, e delas não mais se lembra, delas não mais se recorda, esquecendo das coisas que para trás ficaram. É necessário nos perdoarmos, porque Deus, Ele já nos perdoou, e toda vez que nós, pela culpa, pelo medo, nós nos machucamos, Cristo nos diz: se perdoe. Cristo nos diz: eu te perdoo. Amados, nós participamos de um momento em que vimos que pelo corpo de Cristo nós somos sarados e pelo seu sangue purificados. Nossos pecados, eles foram perdoados, os de ontem, os de hoje e os de amanhã. Na nossa caminhada cristã, necessário é termos 3 características. E nessa linda história que vemos aqui, história de humildade, amor e perdão, característica que precisamos ter, Paulo nos mostra que foi pago um alto preço. Um preço muito alto, para que eu e você pudéssemos ser um em Cristo, para que eu com você não estivéssemos perdendo tempo precioso, distante um dos outros, para que eu e você tivéssemos humildade para juntar e não para espalhar, para que eu e você tivéssemos amor pelas vidas, amor sacrificial, amor reconciliador. Esse preço, meu irmão, foi muito alto, para que eu gaste tempo com raiva, com briga, com amargura, com falta de perdão, com falta de pedir perdão, com falta de delegar perdão, com falta de humildade, com falta de amor.
Enquanto nós estamos nesse ciclo vicioso, vidas estão sendo perdidas, tempo com os nossos irmãos tem sido jogado fora. O salmista diz: ó quão bom e quão suave é quando os irmãos vivem em união. E necessário é para essa caminhada ter humildade, reconhecendo que Deus é todo poderoso nas nossas vidas e nós precisamos dele, e necessitamos reconhecer o outro mais do que a mim. Necessário é amar o próximo, pedir perdão, receber perdão. Porém, o inimigo das nossas almas, ele não quer que sejamos assim. O inimigo das nossas almas, ele coloca dúvidas sobre as nossas cabeças, onde ele diz: para que você vai ser humilde? Vão pisar em você. Para que você vai ser humilde? Vão estar lhe usando. Amados, sejamos humildes, reconhecendo que não somos o centro do mundo, e sim Deus. Precisamos agir com amor pelas vidas, nos sacrificando para que Cristo seja glorificado. Em meio aos conflitos, necessário é trazer uma palavra de paz e tranquilidade. E quando errarmos, ou errarem conosco, nós venhamos a nos lembrar que o sangue de Cristo cobriu uma multidão de pecado que tínhamos, e fomos perdoados. Portanto, assim devemos fazer. Queridos, creio que ao utilizarmos da humildade, do amor e do perdão, nós vamos poder fitar, olhar, fixar os nossos olhos em Cristo, e unidos nós poderemos cantar que Deus é todo poderoso. Amém. Amados, um preço foi pago, preço de uma vida, e esse preço, ele faz com que eu e você, nós temos humildade, amor e perdão. Se em algum momento dessa mensagem o Espírito Santo tocou no seu coração, aonde você está, faça uma oração sincera para com Deus. Talvez, se você não tenha forças para ir até alguém e pedir perdão, ore a Deus. Ore a Deus para que Ele lhe capacite e lhe dê forças para esse momento. Se você ainda não está pronto para delegar esse perdão, peça a Deus. Peça a Deus que trabalhe no seu coração. Se em alguma área da sua vida lhe falta humildade, que nesse momento você se prostre na cruz de Cristo e derrame sobre Ele todo, Pai, tudo que venha lhe afligir, tudo que venha a que você se prenda a ser humilde. Se em algum momento lhe falta amor pelas almas, lhe falta esse amor sacrificial que quebra as barreiras, que enfrenta as dificuldades para que o reino seja glorificado, o amor que reconcilia, o amor que tudo sofre, que tudo espera, que tudo crê, que tudo suporta. Peça a Deus aí onde você está, que devolva o primeiro amor para o seu coração. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pelo alto preço que o Senhor pagou por cada um dos teus servos, Pai.
Obrigado, Pai, pela tua humildade, pelo teu amor e pelo teu perdão, Pai. Atributos esses que o Senhor comunica para cada um de nós, que o Senhor distribui para cada um de nós. Senhor, o meu desejo para comigo e para com os meus irmãos que estão aqui, assim também como aqueles que estão em casa, que nós sejamos cada vez mais praticantes da tua humildade, Pai, e nós venhamos a reconhecer que tu és soberano e eu sou finito, que eu venha a reconhecer que o meu irmão é tão bom quanto a mim, que o atributo do amor que o Senhor comunica para nós seja executado na prática, seja transformado em amor por vidas que se perdem todos os dias. Que esse amor seja sacrificial, que eu negue a mim mesmo para que o Senhor seja glorificado, aleluia. Que eu negue a minha carne para que o teu nome seja exaltado. Que eu pratique, Pai, o amor reconciliador, aquele que junta irmãos e não espalha, aquele que resolve conflitos e não os cria. Oh Jesus, me ensina a perdoar, me ensina a pedir perdão, me ensina a reconhecer os meus erros, me ensina a reconhecer as falhas das outras pessoas e assim delegá-las o perdão que tanto é necessário para a caminhada cristã, porque isso é um desejo teu, que cada um de nós estejamos unidos. Senhor, inquieta o coração dos teus servos, que aqueles que têm alguma falha em determinadas áreas que foram faladas por ti, que eles venham a perseverar, Pai. Aqueles que estão debilitados na tua caminhada, aqueles que estão quase desistindo, Pai, que o Senhor renove as suas forças, que eles possam renovar as suas forças como a águia, e eles possam correr e não se cansar. Oh Pai, aquele que está distante de ti, que nessa noite seja reconciliado contigo, Pai. Aquele que está distante do teu caminho, que nessa noite seja abraçado por ti, que ele sinta o teu Santo Espírito o abraçando, Pai, que a chama que tem no peito dele esteja sendo aumentada, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um dos seus servos, aqui e espalhados, Pai, por toda a face da terra, e que todo o teu povo possa dizer amém.